E o tempo é a grande verdade. E o tempo, ele realmente vai ser o grande fim, né, para essa ferramenta chamada de dinheiro. Então, no último dia da sua vida, quanto vale todo o seu patrimônio? No último dia da sua vida, todo o seu patrimônio ele tende a valer mais próximo de zero. Você tem família, você quer deixar uma herança para os seus filhos, etc. Então é claro que não vale zero, porque você queres bem, mas ele tende a valer mais próximo de zero do que era antes. Mas quanto vale todo o seu dinheiro hoje? Todo o seu dinheiro hoje ele tem um valor percebido muito alto. Então a gente tem dois conceitos. Você tem a riqueza material e você tem a riqueza percebida, ou a subjetiva. Então a riqueza subjetiva ela tende a diminuir ao longo do tempo. E no último dia da sua vida tende a valer zero, ou próximo disso. Já a sua riqueza objetiva, ela tende a ficar cada vez maior ao longo do tempo. Então, como a gente tem esse conceito, o dinheiro ele vai oscilar de acordo com a nossa percepção sobre ele. Porque no final dos contos, o dinheiro ele é um papel. Se você rasgar, ele é um papel. Né? O que dá valor ao dinheiro hoje, onde a gente não tem mais uma reserva como ouro, né, por trás disso? É a nossa percepção sobre ele. Então, isso daqui é subjetivo. E o tempo não, o tempo ele existe, o tempo está passando e o tempo não volta. Então o tempo é uma grande verdade, uma grande realidade. E quando eu escrevo O Homem Comprou o Tempo, cara, eu acho que se você não tiver dinheiro suficiente para comprar todo o tempo que você tem de sobra até o último dia da sua vida, você é um escravo da sua vida. Uhum. Então o único jeito de você comprar liberdade e você deixar de ser um escravo da sua própria vida é você conseguir enriquecer e ter dinheiro suficiente para comprar o seu tempo ao invés de precisar vendê-lo para continuar sobrevivendo. Uhum. Então, imagina só, né? Se você trabalha e ganha R$5.000 por mês e você gasta 4.000, sobram R$1.000. É isso que você ganha por mês. Você trabalha 250 horas por mês, então você ganha 4 horas, R$4 por hora. Então você tem a opção de você trabalhar para ganhar R$4 por hora, ou você ter o número de horas que você tem de hoje até o final da sua vida, vezes 4 guardado, e aí você atinge sua liberdade financeira e pode comprar o seu próprio tempo para poder viver com a filha de vocês. Para poder não passar por coisas como O Homem Comprou o Tempo, passou com a Lídia e assim por diante, né? Isso que você falou dessa questão da riqueza no final da vida ter um valor, né, muito menor, que simplesmente que você vê na sua conta bancária, é bem interessante, porque Warren Buffett, ele tem 94 anos hoje. Que o patrimônio dele está em torno de 150 bilhões de dólares, né? É um dos homens mais ricos do mundo. Inclusive, naquela lista dos 10, ele foi o único que, em tempos recentes, aumentou sua riqueza. Uhum. Enquanto os outros, a riqueza é muito baseada em equity de todo mundo, estava diminuindo, mas ele tinha muito dinheiro investido em títulos públicos americanos de curto prazo. Só que, apesar de ser muito rico, ele tem 94 anos. Uhum. O sócio dele, o Munger, que passou a vida toda investindo junto com ele, acabou de falecer, né? Se eu não me engano, foi ano passado. Warren Buffett, espero que ele viva mais, mas eu acho que é difícil a gente esperar que ele viva muito mais. Uhum. O tempo dele é cada vez mais escasso aqui. Então, se você pensa que a riqueza é simplesmente dinheiro, ele é muito mais rico do que todos nós. Agora, se riqueza for um conceito mais amplo, envolvendo o tempo, um rapaz de 20 anos, ele é mais rico que o Warren Buffett. Uhum. Até porque se o Buffett tivesse a chance de falar, cara, 150 bilhões, e a gente consegue te rejuvenescer a ponto de você ter mais 90 anos de vida. E 90 anos com a cabeça que ele já tem hoje ainda, né? Acho que ele compraria, ele faria essa pagaria. Troca. Eu faria essa troca no futuro. Se alguém fala, todo o seu patrimônio, para que você possa ter mais tempo. Eu conquistei o patrimônio para isso, né? Para poder ter mais tempo com as pessoas que eu amo. Essas coisas. Então, tempo é um conceito mega importante. Mega importante. Cara, assim, você abriria a mão de metade do seu patrimônio para voltar 10 anos atrás? Eu abriria. Eu também. Eu abriria. Até porque eu pegaria essa metade que sobrou e compraria tudo em Bitcoin. Multiplicaria muitas vezes. Então, seu tempo é muito precioso, né, cara? E aí, já que a gente tem essa reflexão sobre o quão precioso, a preciosidade do tempo, o livro, então, ele passa 271 páginas ensinando a pessoa sobre como ela pode comprar o tempo que resta da vida dela para que ela não precise vender esse tempo para os outros o mais rápido possível. Uhum. Então, o livro, ele se trata disso. Como que o leitor ele pode comprar horas, acumular horas o mais rápido possível? E aí a gente segue mecanismos de escala, de negócios, de investimentos para que ela possa comprar a própria liberdade. Porque a gente tem uma ilusão de achar que a gente é livre, né? A gente é um grande escravo no final das contas. Então o livro ele tem esse grande objetivo. Eu não compraria 10 anos não, gente. 10 anos eu era muito inútil. Não, mas você volta com a sua cabeça.
Ah, com a minha cabeça. Aí é bom. Aí é bom. Não é voltar e viver tudo igual, né? Tá. Ou pode ser, né? Tem um livro do Nietzsche, se não me engano, tá em H é a Ciência. Não, voltar, viver tudo igual, não quero não. Ele faz uma provocação. Ele fala assim, olha, se no final da sua vida um ser chegasse pra você e falasse, você vai viver tudo de novo, novamente, de novo, de novo, de Isso novo, seria mas uma sem maldição. poder mudar nada. Isso seria uma maldição ou uma bênção? Esse ser seria um anjo ou um demônio? Se Eu alguém acho- fala, pô, você tem que viver tudo de novo, eu falo, caceta, o exército de Não. novo, cara. Eu viveria. Vamos lá, né? Nossa, é difícil, né? Eu viveria, mas, poxa, é que há 10 anos atrás eu era muito imatura. Eu não tinha tanta. É por isso. 35, A tava minha. com 25. 25, eu já tava saindo da faculdade, Sim. não fazia nada que prestava muito assim. Ah, eu Tá sendo 10 duro anos. demais com você mesmo, amor. Talvez, mas. Talvez 15 anos, entendeu? Uhum. 10 acho que não. É porque 10 anos, onde eu tava com 24 anos? Você A Malu cara, tinha eu 25, a tava- gente já tava junto, ela tava no final da Eu faculdade. tava começando o canal do Tava YouTube começando o ali. canal. Que loucura isso. E a escolha dos locais pelos quais o livro passa, cara? Posso dar um pouquinho de spoiler? Claro, claro. Ó, Babilônia, Egito, Roma e o Japão. Avançando no tempo, né? Do mais antigo para o mais moderno. Por que você Aham. escolheu esses locais assim? É. Só explicar o porquê que passa por esses locais, Sim. assim, para dar um contexto, né? Cara, eu tenho um grande desafio no livro, que é o seguinte: a gente já pensou muitas vezes em fazer um reality sobre finanças aqui no grupo. Qual que é a dificuldade? Cara, enriquecer não é rápido. Sim. Tipo, você pode enriquecer rápido, mas não é a regra, né? A regra é um trabalho de consistência e tudo mais. E aí, como que eu poderia demonstrar no livro o efeito do tempo na jogada? Então, a gente precisou criar, de alguma forma, um artifício para que eu pudesse mostrar o tempo passando. Então, quando o pai e a Lídia estão no aniversário da Lídia, e a Lídia recebe esse presente e ela se enfurece com o pai, porque de novo você vai me dar uma aula sobre isso, eu não aguento mais, né? Eu quero que você me ame por quem eu sou. Ela se estressa com o pai e deixa o presente cair no chão, e esse presente, que era uma tábua suméria, quebra em 2 partes. E aí ela sai do escritório do pai. E ela sai brava com o pai, mas ao mesmo tempo se arrepende, porque ela foi grosseira com o pai. E aí ela volta pro escritório, e no que ela volta pro escritório, o pai não tá mais lá. E ela começa a se questionar, cadê meu pai? Cadê meu pai? Onde que ele está? E aí, depois de uma série de acontecimentos, ela agacha na escrivaninha e vê aquele presente quebrado em 2, mas só tinha uma parte do presente, dessa tábua suméria. E quando ela encosta nessa tábua suméria, né, as coisas mudam e ela vai para a Mesopotâmia. Quando ela vai para a Mesopotâmia, ela começa a tentar entender o que está acontecendo. Por que eu estou aqui? Né? O que aconteceu? Cadê meu pai? Cadê minha casa? E aí, o que começa a acontecer? Ela passa por um local que o pai acabou de passar. Então, o pai acabou de passar pela Mesopotâmia, e ela descobre que o pai passou por lá, só que aí ela começa a conhecer o pai através dos outros. Então, ela começa a conhecer o pai através Com outros olhos, de um né? casal que teve a vida mudada, porque o pai mudou a escala e o tamanho da vendinha que eles tinham. Eles tinham uma barraquinha que vendia algumas coisas, e eles foram crescendo, graças aos conselhos desse homem, e aí a vida deles mudou. E ela começa a olhar para isso e fala, caramba, como assim? Que coisa incrível, que impressionante. E ela vai vendo tudo que mudou ao redor por causa desses conselhos. E aí depois ela vai para outro lugar, né? E aí ela passa por vários lugares, passa pelo Egito, né? Passa pelo Japão, passa por um navio, né? Na verdade, assim, um navio romano, né? Ali que estava voltando de uma grande batalha. Então ela começa a passar por vários locais. E aí, no meio disso, ela vai vendo como os conselhos de negócios de um homem do século XXI puderam mudar coisas, inclusive em outros tempos. Porque isso aqui mostra que os princípios sobre negócios e dinheiro são atemporais, eles funcionam em qualquer momento. E aí eu escolhi locais icônicos, né, que representam de alguma forma o dinheiro e o tempo, né, e a riqueza e a prosperidade. Então a Mesopotâmia foi esse berço, né, importante da criação do tempo. Eu falei Babilônia, mas a Mesopotâmia é a cidade de Uruk, né? Isso, a gente fala de Urim, né? Cidade de Urim. Mas aí você tem a Mesopotâmia, aí você tem Egito. Cara, Egito foi uma grande civilização, super poderosa. E aí tem muitas coisas que eu coloquei no livro que são pequenos detalhes que você pode passar despercebido e às vezes você pode perceber a grandiosidade, a riqueza desses detalhes.